É possível sim, é possível que Deus morra, mas entenda o que significa Deus morrer. Veja, tudo que é negado, o que significa a morte? A morte é simplesmente um desligamento, certo? Daquilo que você percebe que você não vai ter contato de novo. Simplesmente deixou de existir, mas entenda, deixou de existir naquele plano. O que eu quero dizer é o seguinte: sem o dízimo, Deus morre neste plano. Mas vamos devagar, vamos explorar algumas questões aí. Perceba qual é a possibilidade, quais são as consequências e como que isso nasceu. Veja, Nietzsche foi um grande filósofo, certo? Um grande filósofo. E ele influenciou muito a humanidade, inclusive Hitler influenciou, quando ele decretou a morte de Deus. Deus está morto, disse Nietzsche. Veja, quando ele decreta a morte de Deus, ele influencia pessoas a acreditar que Deus simplesmente deixou de existir. Quais são as consequências disso? Isso influenciou Hitler. Veja, a partir do momento que a pessoa perde o vínculo com Deus, ela perde o vínculo com os chamados irmãos. Isso está claro na Bíblia, na divergência que foi criada entre muçulmanos e judeus a partir de Abraão. Então, a partir de Abraão surgiu a religião dos muçulmanos e surgiu a religião judaica. Mas a partir de uma divergência, eles pararam de se chamar de irmãos. Então veja, quando a humanidade decreta a morte de Deus, se isso acontecer, o que vai ocupar esse espaço? No livro 48 Leis do Poder, o autor é muito feliz e ele diz o seguinte: todo ser humano ele tem necessidade de acreditar em alguma coisa. Necessidade de acreditar. É inerente ao ser humano. Obviamente, até mesmo o ateu tem uma crença. Deus existe através da crença. O ateu também tem uma crença de que Deus não existe. Então, o ateu tem um Deus. Mas qual é o Deus do ateu? O Deus do ateu é Deus não existe. Então, o que acontece? Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. No Holocausto. Um assunto delicado. Ouvi um líder judeu falar que Deus sempre esteve onde ele está. A questão é que, naquele momento, lá na Europa, o povo judeu estava com um índice de assimilação de 65%. O que é isso? Havia assimilado outras culturas, outros deuses e assim por diante. Ou tinha se afastado de Deus. 65%. Junto a esse aspecto, Hitler, influenciado ali por Nietzsche e tantos outros pensadores, se afastou de Deus. Ele pode até dizer que não, mas a partir do momento que a pessoa ou um líder opta pela guerra, ele está se afastando deste Deus que veio com a palavra de Jesus. Então o que acontece? Afastando Deus, um outro Deus toma espaço. E na questão quem foi Hitler? A idolatria do povo que abandonou o Deus das Escrituras e substituiu por Hitler. E 65% do povo judeu deixando de seguir os princípios da lei de Deus. Infeliz coincidência. Infeliz coincidência. Que custou caro para os dois lados. Veja como a ausência do Espírito Santo é grave. Hitler imaginava que a Alemanha não sobreviveria
sem conquistar novos territórios. Assim como Trump está acreditando que os Estados Unidos não sobrevivem se ele não conquistar novos territórios. Ou seja, Canadá, Groenlândia. Mas é um erro grande. Tanto é que a Alemanha hoje é a maior potência da Europa e chegou a ser destruída e dividida. Então, quer dizer, a ausência do Espírito Santo causou esse equívoco grande e deu espaço para o surgimento dos nazistas e de um líder lamentável na humanidade. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: sem o dízimo, porque o dízimo é a manutenção da casa de Deus. Se não mantiver a casa de Deus, Deus morre. Entenda bem, Deus morre neste plano. Ele vira as costas. E esse líder judaico, nessa palestra que eu vi, ele dizia assim: Deus simplesmente disse: tudo bem, vocês querem se afastar de mim? Tudo bem, arque com as consequências. E ele diz uma coisa engraçada, que hoje a assimilação, ou seja, os judeus, 75% dos judeus foram assimilados por outras vertentes, por outras leis, por outros princípios que não são os princípios judaicos. Ele diz que isso é grave. Então, Nietzsche teve esse papel. Decretou a morte de Deus. Morreu maluco, né? Morreu doido, abandonado, sozinho, completamente fora da casinha. E o que me assusta é que eu fiz a inscrição num curso de filosofia nietzschiana na Sorbonne, em Paris, e cursei, fui ouvindo aquela quantidade de bobagens, porque o raciocínio lógico pode levar a pessoa a entender que Deus não existe, mas não existe neste plano, e isso é útil para a humanidade? É essa a pergunta que eu faço. E é por isso que eu defendo o dízimo. Talvez eu tenha estudado muito filosofia, fiz faculdade de administração, economia, direito, publicidade. Talvez eu tivesse conhecimento suficiente para dizer: não, Deus não existe. Isso aqui é um caos absoluto e pronto. Mas quanto mais eu estudei, mais ferramentas, mais entendimento eu tive. Então é lamentável, veja bem, de toda a riqueza do mundo, somente 1,8% do PIB mundial é destinado à manutenção da palavra de Deus. Então quer dizer, isso porque tem gente que está devolvendo 90%, 70% do faturamento. Imagine se esses não estivessem. E obviamente são esses que têm a grande fatia da riqueza mundial. Então estamos longe do ideal. Longe do ideal. Precisamos aumentar esse valor para que haja união. Você vê, houve uma tentativa de fazer uma união das principais religiões mundiais, mas daí quando estourou a guerra da Ucrânia e a invasão dos palestinos ao território judeu, comprometeu violentamente essa intenção de reunir como irmãos. Tem uma mosquinha aqui que está querendo que eu pare o vídeo, mas eu não vou parar. Reunir como irmãos toda a humanidade. Agora, imagine se esses 70% dos muçulmanos, dos judeus, dos cristãos, resolverem se afastar. Eles perdem o vínculo de irmãos. E o que acontece? Surgirão outros deuses, substituindo esse que se afasta. Dezenas ou até milhares. Lá, antigamente, Osíris, Zeus, tal, eram algumas dezenas. Mas hoje em dia,
A humanidade tem capacidade de criar milhares. Isso leva a consequências graves, quando você deixa de chamar de irmão. Veja a polarização da política brasileira, o problema que causou. Dois partidos, assim como dois, o Deus e Alá, o Deus dos judeus, o Deus dos muçulmanos. Dois somente. Agora imagine se nós tivermos milhares. Milhares. Cada um puxando para um lado. Cada um defendendo a sua crença. Cada um olhando para o outro e querendo dizer: olha, eu defendo isso. Respeito até a tua opinião, mas eu defendo isso. É contrário ao que você defende. Mesmo que as pessoas tenham uma intenção de respeitar as outras, sempre haverá divergência. E deixo, portanto, de se chamar de irmãos. Essa consequência é grave. Essa consequência é grave. O caminho correto é o caminho do amor, ensinado por Jesus. Esse é o caminho da salvação da humanidade. Agora, se as pessoas se afastarem, acreditando que algo melhor irá surgir, eu até posso acreditar que algo melhor possa surgir, mas lá na frente, e tendo que passar pelo fogo, pela total destruição, aniquilação, autodestruição. É esse o caminho? A Alemanha da Segunda Guerra optou por esse caminho. A Alemanha de hoje é melhor do que a Alemanha de antigamente, com certeza. Mas olha o preço que eles tiveram que pagar. Olha o preço que eles tiveram que pagar. Do povo judeu, mesma coisa. Hoje o povo judeu é mais forte, tem mais poder, mas olha o preço que eles tiveram que pagar. É essa a reflexão. E por isso, Cristo veio para mostrar um caminho. O caminho é o amor. O caminho é o entendimento de que todos somos irmãos, estamos em um planeta que parece grande, mas é minúsculo. É minúsculo. E muito fácil de colapsar. Se abandonarmos a crença num Deus e cada um começar a criar o seu próprio Deus. O Deus do ateu vai ser Deus não existe. O Deus do capitalista vai ser o dinheiro. O Deus do hedonista vai ser o prazer. Enfim, cada um vai criar o seu Deus, mas vão deixar de se chamar de irmãos. E aí começa o grande problema. Quando cada um começa a pensar em si próprio. Então, para encerrar, para não deixar muito longo esse vídeo, o que eu digo? Sem o dízimo, Deus morre neste plano. E as consequências são graves. Portanto, vamos levar essa palavra e incentivar as pessoas a contribuir com a palavra de Deus, para que seja a palavra de Jesus, principalmente ser propagada aos quatro cantos. E esta mosquinha não acabou com a minha apresentação. Encerrando o vídeo, eu talvez consiga mandar ela para fora de casa.